O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aprovou por unanimidade uma resolução que endurece o combate às fake news e amplia o poder do tribunal para permitir a exclusão de conteúdos que o tribunal considere falsos ou descontextualizados, que já tenham sido alvo de decisões para retirada do ar pelo plenário da Corte. Essa medida também reduz o tempo para a derrubada de fake news nas redes, sob o risco de multa de R$100 mil por hora de descumprimento. Então, vamos acompanhar agora o trecho da sessão plenária do Tribunal Eleitoral sobre esse tema. Acompanhe. Havendo descumprimento reiterado de determinações baseadas nessa resolução, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar a suspensão do acesso aos serviços da plataforma implicada, em número de horas proporcional à gravidade da infração, observado o limite máximo de 24 horas. Na hipótese do caput, a cada descumprimento subsequente será duplicado o período de suspensão. É vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição a veiculação paga, inclusive por monetização direta ou indireta, de propaganda eleitoral na internet, em sítio eleitoral, em blog, em sítio interativo ou social ou em outros meios eletrônicos de comunicação da candidata ou do candidato ou no sítio do partido, federação ou coligação. Verificado o descumprimento de vedação a que se refere o caput, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão fundamentada, determinará as plataformas a imediata remoção. Vamos começar o programa com a análise de Felipe Monteiro, que é advogado e vai trazer a sua visão e sua avaliação sobre essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral de aumentar os seus próprios poderes, Felipe. Você acha que a Corte caminha para ter autonomia sobre esses processos? Isso é positivo, agilizar o processo? Ou não é interessante que uma Corte detenha tanto poder sobre os processos? Isso pode ser prejudicial? Boa noite a todos, boa noite, Marco, boa noite. Em 2012, né, um jornalista americano, Alex Jones, ele colocou na mídia, né, uma matéria dizendo que o massacre do Sandy Hook, em Connecticut, não havia sido real, não é? E isso fez com que diversas famílias dos 20 estudantes que morreram e dos 8 professores fossem perseguidos, né? Esse foi o primeiro caso primeira vez que eu ouvi a palavra fake news na minha vida, né? A questão é que fake news realmente matam pessoas, fake news realmente causa desgraça na vida das pessoas. No entanto, não há um regime jurídico próprio de fake news no Brasil e nem no mundo, não é? O nosso sistema jurídico ele não comporta o termo fake news. Então, apesar de achar que fake news é um termo que requer muito estudo e muita discussão, porque é um problema realmente, eu vejo como uma questão problemática, né? Eu também vejo que não há condição alguma, né, da gente regular o que seja fake news. Fake news é uma questão subjetiva, de fato é subjetivo, né? E, mais uma vez, eu entendo, né, que em questões eleitorais, né, o TSE está querendo ter uma ingerência muito grande, novamente, no processo eleitoral, né? O TSE tem que ser um tribunal que cuida, né, do processo eleitoral, que tenta fazer com que as coisas atuem em conformidade com a legislação e não seja um órgão que interfira toda hora nas eleições, não é? Então, mais uma vez, eu sinto que o TSE ele está violando e está realmente entrando numa esfera que não poderia ser a dele, né? Nos Estados Unidos, no caso que eu falei, né, no começo, recentemente, agora 10 anos depois, o tribunal culpou o jornalista em torno de $1 bilhão, né, para distribuir entre as vítimas da fake news. No caso do processo eleitoral no Brasil, né, eu acho que o sistema atual ele já funciona, né? Direitos de resposta e outros instrumentos, né? Além de que, né, o nosso sistema criminal ele possui o crime de difamação, injúria, e isso, de certa forma, seria suficiente para regular a questão da fake news atualmente.
Marco, o TSE poderá determinar os sites que eventualmente publiquem fake news. Esses sites terão de retirar do ar em até 2 horas. Às vésperas da votação, a retirada do conteúdo será em até 1 hora. Como se avalia essa medida que aumenta o poder do próprio TSE? Bem, boa noite, Daniel, Felipe, a toda a audiência da Jovem Pan, que só tem crescido. E essa é a beleza da censura, Felipe. Quando a censura vem, você percebe que as pessoas entendem o escárnio que é, a tentativa... Porque, no fundo, vamos olhar como as coisas são, né? É um grupo de pessoas em Brasília, ou pouquíssimas pessoas em Brasília, tentando censurar, tentando calar várias pessoas aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, porque a Jovem Pan tem correspondentes, tem afiliados no Brasil inteiro, mas a resposta pela voz do povo, né, pela manifestação popular na audiência é simbólica, taxativa e muito simples também. Ninguém quer que outra pessoa pense por você. Isso que o Felipe falou na introdução, eu fiquei até um pouco receoso. Eu estava ouvindo ele e falei, nossa, vai vir aí alguma obscenidade com relação a fake news. Aí ele foi lá e tentou corrigir no final. A pessoa não entende o valor do que é a liberdade de expressão quando ela começa a achar subterfúgios para tentar relativizar essa liberdade, que é fundamental. É a liberdade que erige a democracia. Qualquer democracia é erigida com base nesse pilar. Sem a liberdade de imprensa, esquece, não tem democracia em lugar algum do mundo. E quando fala em fake news, fake news é mentira. Não tem esse negócio de conceito de fake news. Fake news é mentira. E mentira existe desde que o homem é homem, desde que a gente estava na caverna. Não dá para falar que é um termo novo. É um termo mais antigo que a nossa própria história, que a nossa própria existência. E quando você percebe que um grupo de burocratas em Brasília, atrelados à justiça, começa a querer definir o que pode ou não ser dito e ainda se arroga mais poder, começa a se arvorar em poder que ele mesmo constrói, porque a gente falou do absurdo, né? O TSE tem poder normativo, poder executivo e o poder de julgar. Então, essa composição é ruim, porque você coloca uma série de competências num órgão burocrático que deveria ter como princípio a intervenção mínima. Por intervenção mínima, entenda-se, interferir eventualmente, pontualmente, em algumas candidaturas, nunca em órgão de imprensa. Nunca tolhendo a liberdade de imprensa. Mas o que a gente vê é outra coisa. É uma reunião. É uma reunião que acontece com representantes desses meios, das redes, né, das várias plataformas que existem, com o intuito, inclusive, de gerar esse constrangimento, de gerar uma série de intimidações nas redes sociais. Daí você fala para mim, então é bonito que ele se dê mais prerrogativa, mais competência, mais poder. Isso nunca poderia ser aceito. Mas a gente tem que tomar cuidado, inclusive agora, com o que eu estou falando. Porque a qualquer momento pode cair o sinal. Pode cair o sinal da minha fala, pode voltar para o Daniel e eu receber uma suspensão. Tudo pode acontecer quando a gente está falando de um poder, de um magistrado que fica se arvorando cada vez mais prerrogativas e competências. No final, não existe esse negócio de paridade de armas no que se refere à disputa entre os dois candidatos. A gente está vendo uma campanha da esquerda promovendo uma série de mentiras constantemente e você vê exatamente o oposto acontecendo com o Bolsonaro. Ele sendo atacado pela Justiça Eleitoral e sendo devassado, quer dizer, é só a gente ver o último julgamento que teve, transferindo mais, acho que o Lula vai ficar com mais de 394, 395 inserções no horário eleitoral contra 55 do Bolsonaro. Vocês acham isso razoável, por acaso? Ou parece que existe um lado dentro desse ambiente da Justiça Eleitoral? Felipe Monteiro. Não, Marco, eu acho o seguinte, vamos lá, eu acho que o TSE está cometendo abusos atrás de abusos, né? Então, qualquer tipo
de aumento de poder do TSE, a gente fica assustado, né? Concordo com você, né? Nesse aspecto, eles têm que ficar sempre de olho. No entanto, né, essa decisão aí do TSE, eu acho bizarro, né? Mas ele visa, né, apenas aumentar o poder dele no caso de reincidência, né? Caso o TSE tenha decidido sobre um assunto, né, não precisa voltar para o plenário de novo o assunto, né? Eu não estou aqui defendendo o TSE por isso, não. Estou só colocando aqui a questão... Eu não entendo o valor da liberdade para falar isso. No fundo, não vai servir para muitas coisas, não. Agora, um ponto que você falou que eu acho importante... E nunca foi sobre comunicação, é sobre controle de grupo, a gente sabe disso. O ponto que você falou, né, que eu acho importante colocar, né, é a questão do direito de resposta da coligação do Lula ser superior, muito superior à coligação do Bolsonaro, né? É importante destacar que o TSE ainda vai decidir nessa semana e nas próximas os pedidos da coligação do Bolsonaro. O meu entendimento, sendo bem sincero para você, é que a tendência é equiparar, né, um com o outro, né? Não sei se é absurdo que parece em número, né, absurdo. Ou seja, esse placar ele é parcial, né? É parcial. Eu não sei se Felipe é muito inocente. Não, Felipe, a sua inocência, você não pode ser tão inocente para milhares de pessoas que estão assistindo a gente. Deixa eu continuar. Não é, você não é inocente. Isso é importante, Não, calma, Marco, calma, porque tava com saudade de ver de você. E assim, e o que eu acho também é o seguinte, né? Eu havia comentado, isso eu comento em diversos lugares, né? Que a rejeição do Bolsonaro vem diminuindo e a rejeição do Lula vem aumentando, né? No meu entendimento, isso está diretamente relacionado com o contencioso e injustificado que a coligação do Lula tem feito, né? Que as pessoas comuns entendem como censura, e é censura, né? Entendem como um desespero, e às vezes soa como desespero mesmo, né? E além disso, dessa postura contenciosa e justificada, eu vejo que há muito espaço para pessoas da coligação do PT, como o Janones, como o Jean Williams, como o Felipe Neto, que acaba exacerbando, né, muito as questões das narrativas, não é? Isso tudo o povo está vendo, isso tudo está indo contra a candidatura do Lula, né? Então, eu acho que é um erro estratégico do PT, é um erro estratégico político, eleitoral, não é? Que a gente está vendo. Eu sinto que agora as eleições estão totalmente equilibradas, né? Se antes parecia que o Lula ia ter o segundo turno relativamente tranquilo, hoje em dia eu sinto que realmente as coisas estão apertadas. E muito por conta desse contencioso, né? Acabou se voltando contra o PT, né? E contra a coligação do PT. O Marco quer arrematar, né, Marco? Deixa eu só confirmar a informação aqui, porque o TSE concedeu à campanha do ex-presidente Lula 184 inserções de 30 segundos que eram destinadas à propaganda de Jair Bolsonaro sobre pedidos de resposta formulados pelo petista. O Jair Bolsonaro, por outro lado, ganhou 14 inserções de 30 segundos como direito de resposta. Ou seja, na prática, a gente descontando quem perde e quem ganha, Lula ficará com 170 comerciais a mais. Isso passa a valer a partir de amanhã, Marco. Isso, e essa soma dá 394 para o Lula e 55 para o Bolsonaro, mais ou menos, até o final do período eleitoral. Mas a grande questão aqui, e eu gostaria de recomendar um livro para o Felipe, Contra Toda a Censura, do Gustavo Maltache, maravilhoso, ele esteve no Pânico recentemente, e ele trabalha essa temática exatamente por essa ótica, né? Existem alguns trechos que ele, inclusive, enalteceu recentemente nas redes sociais, mostrando que quando você fala em restrições à liberdade de expressão, à censura, você não está falando na informação. A informação é um pretexto para você determinar como alguns grupos vão agir naquela sociedade. É um comunicado. A censura por si só já é um comunicado para aquele grupo de pessoas. Estamos avisando. Existem outras medidas que poderão ser tomadas. Daí você tem que analisar de maneira holística, Daniel, o que está acontecendo no país. Você vê o inquérito do fim do mundo, que é o inquérito das fake news. Pessoas que não têm foro por prerrogativa de função, lá no Supremo Tribunal Federal. Você vê deputado federal, esqueceram a imunidade dele, a imunidade parlamentar dele. Jornalista com mandado de prisão, que teve que se refugiar nos Estados Unidos. Aí você olha
o holístico, né? O que tem acontecido como pano de fundo ainda e que, ó, ninguém da imprensa ligava, a não ser aqui na Jovem Pan, o pessoal do jornalismo e os comentaristas da Jovem Pan, que sim, se pronunciavam contra isso constantemente. Então, de novo, né? Aos poucos, você vê os avanços que têm acontecido contra a liberdade de expressão. Por isso que ela é inaceitável e por isso que não é uma questão só de grupo de jornalistas se comunicando por meio de entidades associativas. São bem-vindas as manifestações? Claro que são, todas. Mas é uma questão que vai além. A gente está falando de qualquer cidadão ter a prerrogativa, ou melhor, ter a lucidez de se indignar com isso, independentemente de gostar da Jovem Pan ou de gostar do Bolsonaro. E tem que levar em consideração outra coisa também. Os pedidos, a maneira como eles foram formulados e a estrutura deles todas tem sim um caráter autoritário, que vem de um lado só. Então isso fica muito claro, o caráter autoritário da esquerda hoje no Brasil. E se ganhar, só vai piorar depois da eleição e na eventual posse desse candidato. Tá, só para a gente fechar esse assunto, Felipe e Marco, assim, houve um aumento substancial no número de pedidos por parte das campanhas para judicializar várias questões que envolvem as peças publicitárias. A gente destaca justamente essas deliberações, esse ranking. O TSE deliberou tanto para uma campanha, tanto para outra. Agora, o tempo de resposta do TSE não justifica essa medida que a própria Corte tomou de agilizar o processo, dar mais autonomia à própria Corte para agilizar todo o processo. Rapidamente, para a gente arrematar esse assunto. Felipe. Eu acho que não. Sinceramente, eu vejo com péssimos olhos essa ideia de reduzir o tempo, né? Eu sempre sou a favor da instituição, né? Eu acho que quanto mais se discute, né, justiça eleitoral já é, por natureza, uma justiça que tem que ter agilidade. Né? Não, sim, mas em tese, um conteúdo falso foi publicado. Agora a Corte tem um dispositivo para conseguir retirar esse conteúdo em até 2 horas. O problema é esse. O problema é o que é conteúdo falso. Né? Quem fará essa avaliação? Quem vai fazer a avaliação do conteúdo falso? Eu abro o jornal, eu abro a Folha e leio o conteúdo falso de cabo a rabo. E aí? Essa que eu acho que é a principal questão. Como é que fica trás, isso? Né? Será que eu sou um louco? Vai ficar sendo subjetivo. Será que a Folha inteira está ensandecida? É isso. Tem jornalista, tem escritor, jornalista, colunista da Folha que pediu a morte do Bolsonaro. Tem colunista da Folha que chamou, ela é da Folha, salvo engano, acho que chamou a filha do presidente de não dá para falar aqui, mas xingou a filha do presidente. Quer dizer, e aí? E esse pessoal, como é que fica? A análise subjetiva realmente é um problema na questão da fake news, né? Por isso que, como não existe regime jurídico de fake news, não existe nem deveria. Fake news, né? Logo, é difícil você defender... Nem deveria. Essa é a beleza. Eu acho que a esquerda não entende isso. Eleitoral. E esse ponto talvez a gente tenha que discutir melhor depois, Felipe, porque a beleza do livre mercado de ideias é a seguinte: vence a ideia que vai ser aceita pela população, que a população vai definir. Agora, esse negócio de você colocar um interventor para escolher pela população qual é a melhor ideia é absurdo. O livre mercado de ideias não precisa de um ente regulador, não precisa de uma agência reguladora, não precisa de de um estúpido num departamento, até mesmo de um Instagram, de um Facebook, de qualquer empresa de tecnologia. No caso. Não precisa de nada. E sempre que entra em desfavor de alguém que é conservador. Por conta da guerra cultural que a gente vive hoje. Mas, por exemplo, aliás, hoje, sincero, agora eu quero fazer uma pergunta para você, Marco. Uma pergunta para você. Por Só exemplo, para fechar, hein, Felipe? Uma dos tempos que o TSE deu para o Lula foi uma campanha do Bolsonaro dizendo que o Lula foi o mais eleito, teve mais voto perante os presidiários. E presidiário do Brasil não vota. Isso é fake news ou não é fake news para você? Não. Claro que... Imagina, de onde você tirou isso? Não, isso é fato. Isso é fato. De onde você tirou isso? Sim. De onde você tirou isso? Que eu tirei onde, o quê? O que você acabou de falar agora. Da decisão do TSE. Não. Sim. Não, você está equivocado. Sim? Como eu tô, você está completamente equivocado. É melhor você rever suas fontes. É melhor você rever suas fontes. É fake news ou não é fake news isso? Não, você está equivocado de novo. Por que eu sou equivocado? Existe campanha para isso, inclusive. Eu te mostro, você errou feio agora. Desculpa, Marco. No Brasil, tem quem vota para isso. É preso transitório
né? Tem campanha para isso no Brasil. E jovens tem internado campanha para isso no Brasil, Felipe. Não é, Marco. Tem campanha para isso no Brasil. Tem campanha para isso no Brasil, para votação. De quem? De pessoas que estão em situação de cárcere. Só dois tipos de pessoas. Então, tá vendo? Você já está me dando um mas. Transitório. Você está me dando porém aqui. Marco, esquece. Aí eu não posso falar sobre isso. A minha pergunta para você. A votação existe, o dado existe. O dado é verdadeiro. O dado é verdadeiro. Presidiário em regime transitório de pena. O dado é verdadeiro, cara. Internado em medida socioeducativa. O dado é verdadeiro. Você está querendo que eu tire o dado porque você não quer que eu use a palavra. Você não quer que eu trabalhe a definição. Você não quer que eu acentue uma definição porque você é arbitrário. Porque você quer ditar discurso. Não é presidiário. Você quer ditar discurso. Não é presidiário, sim, Marco. Tem sim, Desculpa, tem. Tá encarcerado. Presidiário não vota, Marco, no Brasil. Cara, de novo, você quer determinar como eu vou falar. Se você quiser fazer uma campanha, esclarece para as pessoas isso que você está falando então. Olha, o Lula foi o mais votado em pessoas que foram presas em situação de transição de regime. Você pode falar o que você quiser. Vai, detalha. Vamos ver se as pessoas vão gostar mais ou menos de um candidato por causa disso.